A Itália, essa semana, já chegou num ponto em que eles precisam decidir quem vai ser internado na UTI. A Itália já não tem mais leitos de UTI para receber as pessoas, pelo menos na região da Lombardia, onde está acontecendo a maioria dos casos. Eles já estão tendo que optar para quem tem mais de 80 anos ficar em casa e não receber respiração mecânica, não receber ajuda respiratória, que é o que salva as pessoas que estão com caso grave de coronavírus. E hoje ou ontem a Itália emitiu um decreto dizendo que eles vão converter hotéis em salas hospitalares para tentar atender mais gente, mas mesmo assim eles têm dificuldades até para terem aparelhos respiratórios para poder receber e tratar essas pessoas. A Itália é um retrato do que a gente não quer que aconteça em nenhum lugar do mundo, que vai ser quem vai ensinar para a gente a maior lição do que o Brasil deve ter que fazer daqui para frente. A Coreia do Sul está tendo menos de 100 casos novos por dia, eles chegaram a ter mais de 750 e reduziram isso, enquanto o Irã está tendo mais de 100 mortes por dia. E a Coreia do Sul, que começou junto com o Irã em número de casos, foi um dos primeiros países da Ásia, fora da China, a ter um surto sério, foi o país, por um tempo, que teve o maior surto de coronavírus e, no entanto, eles estão conseguindo conter o vírus agora. E o que a Coreia está fazendo de importante que fez eles estacionarem em 8 mil casos e quase não terem mais casos depois? A Coreia é o país do mundo que mais testa pessoas para coronavírus. Quando eu for falar da China, vocês vão entender a importância que é isso. Mas a Coreia do Sul não está deixando nada escapar. E eles são o único país que conseguiu conter o vírus até agora, depois de chegar a milhares de casos, sem precisar parar e fechar tudo. Às custas de todo mundo ser testado o tempo todo para coronavírus. Se você testa positivo e quem estava num raio de 100 metros de você também vai ter que ser testado para o vírus, usando os dados de celular e de GPS das pessoas. Esse é o ponto que eles chegaram. Tá? E se você recebe um SMS dizendo que você estava numa região de contato com alguém que testou positivo, você tem que entrar no carro, pegar um carro, passar no drive-thru, testar para o coronavírus e depois você vai receber um SMS dizendo se você tem que ficar em isolamento em casa e o celular vai monitorar se você está circulando ou não, ou se você pode voltar a circular. É só assim que a Coreia está conseguindo parar o vírus sem parar o país. Ela está parando pessoa a pessoa do que eles estão fazendo. E a China é o país que mais surpreende. Eu vou colocar para vocês um gráfico aqui do número de casos da China para vocês entenderem o tamanho do feito que eles fizeram e o que a gente tem daqui para frente. Eu tenho duas linhas aqui nesse gráfico e eu vou me embananar um pouco para apontar. A linha verde, aqui em cima, que está daqui para cá. Essa linha verde aqui é o número total de casos. Esse aqui é um gráfico preparado pela Vivi e pela Camila Laranjeira, do Peixe Babel, amicíssimas, que me deram baita suporte aqui, ainda vou agradecer muito elas. Isso aqui é o número total de casos da China. A China começou, e eu não estou com escala aqui, mas eu vou dizer para vocês que onde esse gráfico termina, e eu estou muito descoordenado, onde esse gráfico termina aqui em cima, a China chegou a 80 mil casos de pessoas com coronavírus. Mas aqui embaixo, o que vocês estão vendo é o número de novos casos por dia. A China chegou a ter um pico de casos, e eles tinham implementado a quarentena, que impedia as pessoas de circularem, e aí esse número de casos caiu. Essa barrona de novos casos no dia aqui, 12 de fevereiro, foi porque a China mudou o critério de diagnóstico das pessoas e começou a contar familiares que estavam em contato com quem tinha coronavírus, e depois desistiram porque isso não foi informativo e voltaram para a contagem normal, mas vocês conseguem ver aqui embaixo que a China chegou a quase zerar os casos dele. A China tem agora, nos últimos dias aqui embaixo, que eu estou muito descoordenado mesmo, 20 casos por dia ou menos nos últimos 4 ou 5 dias do dia 18 de março, quando a gente está gravando aqui. Então a China chegou a ter quase 2, 3 mil casos por dia e conseguiu cair para 20 casos por dia agora, porque eles impuseram quarentena completa e lockdown em Wuhan. Ninguém pode sair, ninguém pode rodar, trabalho para, fábrica para, escola para, tudo para. E estão fazendo muitos testes. E o que a China descobriu com isso agora? Ela descobriu que a maior parte dos casos que eles tinham de coronavírus não eram conhecidos quando eles impuseram esse fechamento. A China é o único país até agora que conseguiu, de fato, parar o espalhamento do vírus de vez. O único canto do mundo até agora que conta pra gente o que fazer com o coronavírus é a Ásia. E a lição não é gargarejo, não é bochecho, não é simpatia, é isolamento entre as pessoas e teste, muito teste para descobrir quem tem o coronavírus. Brasil hoje, eu vou dar alguns números que já com certeza estão desatualizados,
mas vocês vão entender onde eu quero chegar. Segundo o Ministério da Saúde, enquanto eu fazia a pauta hoje, dia 18 de março, o Brasil tinha 291 casos confirmados de coronavírus. Se a gente for acompanhar a contagem extraoficial, que são órgãos como o Laboratório da Federal de Viçosa, que está contando quantos casos positivos a mídia reporta por causa de pessoas que testaram, mas o Ministério da Saúde não registrou. Ou se você olhar para o GISENData, que é o banco de dados da Universidade Johns Hopkins, que está contando o número de casos do Brasil, a gente está com 370 casos. Em qualquer um dos dois, o número de casos deles é diferente do número de casos registrado pelo Ministério da Saúde. Por que isso e onde que isso nos atrapalha daqui para frente? O Ministério da Saúde, semana passada, mudou o critério de contagem de casos positivos de coronavírus. Então, no começo, o Ministério estava contando todo mundo que testasse positivo para coronavírus, que é o critério inicial da OMS, para dizer, essa pessoa tem coronavírus, esse é o número de casos que nós temos. Semana passada, assim que eles registraram o começo de transmissão de coronavírus entre pessoas no Brasil e falaram, não vai dar para acompanhar essas pessoas passando coronavírus umas para as outras, a gente só vai começar a contar como caso positivo de coronavírus as pessoas que dão entrada em hospital com o vírus. O que isso quer dizer? Primeiro, isso quer dizer que você não vai ser testado se você acha que está com coronavírus. Se você teve contato com alguém, se você está resfriado, se você está doente, se você pegou o coronavírus e você só tem os sintomas, tosse seca, febre, indisposição, dor no corpo, a orientação do Ministério de Saúde e de todo mundo é fique em casa. Não adianta você ir se testar num posto de saúde, que o posto não vai testar você por você só ter os sintomas, e você vai estar colocando outras pessoas em risco lá no posto de saúde que não estão com coronavírus e não podem pegar ele porque são do grupo de risco de outras coisas. Isso é o protocolo padrão da OMS para qualquer lugar em que está no meio da pandemia já. A gente adotou esse critério antes de começar a ter casos sérios. Isso pode indicar que estão faltando testes para o Ministério da Saúde, e aí com poucos testes o milagre que se faz é usar os testes, na verdade, para descobrir por que a pessoa está sendo internada no hospital. Então alguém dá entrada no hospital com falta de ar, com problema respiratório, vai direto para a UTI, depois eles vão fazer um teste para confirmar se aquela pessoa tem coronavírus ou não, e o quanto que eles têm que ir atrás de quem estava ao redor daquela pessoa. A gente está nesse ponto no Brasil agora. O que isso quer dizer para a gente? Isso quer dizer que a gente está atrasado em relação ao que acontece com o coronavírus. Quando a China fechou Wuhan e impediu os casos de novas transmissões, eles começaram a contar quantas pessoas foram manifestar os sintomas de coronavírus depois de terem fechado. E o que eles descobriram é que, em média, entre a pessoa ter sintomas da entrada no hospital e ser internada e descobrirem que ela tem coronavírus pelo critério que o Ministério da Saúde usa hoje, e quando ela pegou o coronavírus lá atrás, são 9 dias que ela estava transmitindo o vírus. Vocês entendem isso? Então, quando alguém dá entrada num hospital hoje, com sintomas de coronavírus, com problema respiratório, faz um teste e descobre que tem coronavírus, em média, essa pessoa pode ter passado 9 dias transmitindo o vírus. Isso quer dizer que para cada caso que a gente registra hoje, pelo novo critério, a gente perdeu 9 dias de transmissão e vários outros casos que estavam acontecendo ali atrás. Então, o que está acontecendo no Brasil agora, que a gente não está vendo tantos casos, e esses números estão errados, com certeza. As secretarias da saúde hoje apuraram mais de 512 casos já, e esses números vão variar loucamente, porque de acordo com o critério que a gente conta, a gente deixa de olhar para muitos casos que só vão aparecer na nossa contagem daqui a uma semana e meia, quando essas pessoas tiverem sintomas muito sérios e forem internadas no hospital. Então, a aparente calmaria que a gente tem agora, de menos casos acontecendo em várias cidades, esconde por trás disso casos de transmissão que a gente só vai ter como saber quando essas pessoas derem entrada no hospital. O que eu quero dizer disso e o que eu quero passar para vocês? Trate a sua região como se ela já tivesse coronavírus. Como se você já tivesse transmissão acontecendo por aí. Porque não vai dar para saber quando o coronavírus chega. Claro, se você não tem caso de corona na sua cidade, é muito provável que ele não esteja aí, é muito provável que ele não esteja circulando. Não é para você entrar em pânico, nem achar que você vai pegar. Mas, se você está se perguntando se escolas deveriam fechar, se faculdades deveriam fechar antes de ter os casos registrados, saiba que quando a gente registrar esses casos, a transmissão já pode estar acontecendo. Eu posso dar o exemplo de São Paulo claramente aqui.
Dia 11, 12 de março, parecia loucura fechar faculdades em São Paulo por causa do coronavírus, porque a gente não tinha casos registrados. Dia 13 de março, mais de 10 faculdades e universidades diferentes registraram casos de coronavírus dentro delas e fecharam. Só que quando elas registraram esses casos, essas pessoas já tinham circulado, já tinham entrado em contato com outras. Então não dê chance para isso acontecer. Se você está se perguntando se já devia estar parando esse tipo de contato entre as pessoas, já deveria, independente do número de casos. Porque quando a gente souber desses casos, como eu disse para vocês, já tem dias e dias e dias que o vírus estava naquela pessoa e que ela pode ter entrado em contato com outras pessoas e que a gente pode ter uma transmissão acontecendo. Então, por enquanto, no Brasil, só 3 regiões estão registrando casos de transmissão entre as pessoas da região: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Boa parte de quem está morrendo na Itália são pessoas que já têm outras complicações. E isso provavelmente contribuiu muito para esse senhor ter um caso tão sério e morrer tão cedo. Só que esse senhor de 62 anos que morreu de coronavírus em São Paulo não era um caso acompanhado, não era um caso registrado. Ninguém sabe como ele pegou esse vírus. Ele não tinha viajado. E tem outras pessoas ao redor que estão testando positivas para o corona. Isso, para mim, é o que marca o que está acontecendo. Quando a gente descobre que o coronavírus está aqui, se a gente espera os sintomas dele, ele já está estabelecido no lugar e já está circulando. Você está monitorando pessoas, testando elas e acompanhando elas no hospital, e de repente um senhor que ninguém sabe como pegou o vírus morre de coronavírus, é como se você estivesse tentando apagar um incêndio, olhando para a fumaça, e de repente a casa que está atrás de você desaba porque ela estava pegando fogo. Quer dizer que você não está apagando todos os focos de incêndio. E é nessa situação que a gente vai operar daqui para frente. Se a gente não tiver testes suficientes para testar todo mundo que precisa ser testado, a gente vai estar dias atrás do ciclo de transmissão e a gente vai estar perdendo números muito sérios do coronavírus. Então, de novo, se você está esperando acontecer um caso para tomar uma decisão séria de se isolar em casa, de parar de circular, de fechar a faculdade, de fechar a escola, não conte com esses casos, porque quando esses casos acontecerem, o vírus já está estabelecido no seu lugar. A China conseguiu reverter esse cenário, a gente vê essa onda começando e caindo aqui, porque eles implementaram o lockdown. Então, quarentena é uma coisa, quarentena é você pegar as pessoas que estão doentes e mandar elas para casa. Lockdown é quando você pega as pessoas que não estão doentes, que não tem nada a ver com a história, e fala, mesmo vocês não vão poder circular, não vão poder ir para lá e para cá. A China fez isso com o Wuhan e parou os casos. Olha para esse gráfico do número de novos casos aqui e pensa, quando nessa cadeia de transmissão aqui de novos casos, chegando nesse pico, quando você acha que a China travou o Wuhan e conseguiu conter essa doença? Só olha, onde você acha nessa subida aqui? É claro que foi, né, antes da subida acontecer. É claro que foi aqui enquanto os casos estavam acontecendo, nessa parte, nesses dias aqui. Quando, durante esses dias, você acha que a China parou o país? Quanto tempo vocês acham que eles decidiram para fazer, que eles levaram para decidir fazer isso? Só olha os dias embaixo. Eu mostro para vocês agora. A China parou o Wuhan aqui, ó. Logo aqui. Dia 23 de janeiro. Tá? Quando a China fechou o Wuhan, quando a China fez o lockdown aqui, eles estavam no dia 23 de janeiro, eles tinham 20 dias da epidemia acontecendo e eles estavam registrando 260 casos naquele dia. E foi aí que a China parou. A segunda maior potência do mundo parou com 20 dias que eles tinham registrado casos, com 260 novos casos, em uma região, e ainda tiveram 80 mil casos por lá. Esse é o grau de seriedade, e é nessa hora que a gente tem que agir. A gente está no Brasil, pelo menos em São Paulo, nesse ponto da epidemia agora, ainda registrando algumas dezenas para centenas de novos casos por dia. A China agiu aqui e ainda teve, em Wuhan, 80 mil casos de coronavírus. Em parte porque nessa época, quando eles fizeram isso no dia 23, eles ainda não tinham testes suficientes para poder testar todo mundo. Tá? Mas é isso que eu quero apontar para você. A gente ainda está nesse comecinho aqui, ó. Mas se a gente não agir nesse comecinho, se a gente deixar chegar nos milhares de casos por dia, vocês podem garantir que esse pico aqui, ó, vai ser muito maior do que foi o da China. Isso é o caso da Itália,
Tá? Não tomem isso por mim. Se você quiser, acompanhe os casos que estão se passando na Itália agora para ver em que pico desse de casos que a Itália vai chegar. Os Estados Unidos já passaram de milhares de casos por dia, ainda não tomaram uma ação dessas, e eles vão ter pelo menos, nos 3 pontos onde o coronavírus está circulando, um número de casos equivalente ou muito provavelmente bem maior do que a China, foi com o Wuhan. Então, não levem isso como uma coisa leve. Isso não é uma gripe. Isso é uma infecção que parou o segundo maior país do mundo e que fez esse país mandar todos os recursos que eles tinham para um ponto, que foi o Wuhan. Nesse comecinho do surto aqui do dia 23. A gente está aqui. Se a gente agir agora, o melhor cenário que a gente tem é esse chinês que está se passando aqui. Se a gente conseguir produzir testes suficientes para acompanhar as pessoas. Com base nisso aqui, com base nessa progressão que eles tiveram, a gente consegue contar hoje quem estava transmitindo o vírus enquanto a China estava acompanhando. A China, nesse começo, estava fazendo a mesma coisa que o Ministério da Saúde está fazendo aqui no Brasil, que é diagnosticar como um caso de coronavírus quem dá entrada no hospital e está com sintomas e está com problemas sérios, com com problema respiratório e por aí vai, e não só quem testa positivo, porque eles não tinham teste suficiente para fazer. Fazendo isso, a China descobriu o seguinte, que primeiro, as pessoas levavam 9 dias para descobrir que estavam com coronavírus, até ter os sintomas, transmitindo ele, porque mesmo que você manifeste dor de cabeça, febre e outras coisas, isso não necessariamente te leva para o hospital. Então, quem ia parar no hospital e quem foi contado levou 9 dias transmitindo o vírus para ir para lá. E 86% das pessoas não tinham sido diagnosticadas. Quando eles estavam olhando só para quem estava com sintomas, para quem estava com o vírus, dentro do hospital, eles estavam perdendo 86% dos casos. Então, se você quiser extrapolar esse número para o Brasil, saiba que enquanto a gente estiver contando aqui só os números de casos hospitalizados, usando os números da China, a gente pode estar perdendo mais de 80% dos casos que estão circulando no país. E esses mais de 80% das pessoas que estavam com o vírus eram responsáveis por 80% dos casos de transmissão. Você não tem como parar uma doença que é transmitida para mais de 2 pessoas se você perde 80% dos casos de transmissão, porque você só vai olhar para essas pessoas, não quando elas estão transmitindo, mas lá na frente depois, quando elas têm sintomas e elas vão parar no hospital. Então eu já adianto para vocês, se a gente não tem como testar as pessoas ao máximo, se a gente não tem testes aqui, isso é uma coisa que a gente tem que cobrar dos órgãos responsáveis, testes suficientes para não depender só de quem está dando entrada no hospital com sintomas, porque se a gente não fizer isso, a gente está perdendo 80% dos casos aqui. E se a gente fizer isso, se a gente testar todo mundo que tem que ser testado e parar algum lugar, como por exemplo o estado de São Paulo, se o estado de São Paulo parar agora, o cenário que a gente pode esperar é esse aqui. Ó. Isso é o melhor que a gente pode esperar, parando agora, pelos próximos meses. São pelo menos 3 meses parado, que é o que a China está passando, e pelo menos 80, 100 mil casos acontecendo aqui. Isso se a gente parar agora. E cada semana que a gente demora para fechar escolas, para fechar faculdades, para dispensar quem pode ser dispensado para casa e para acabar com a circulação das pessoas, o pico que a gente vai ter de casos aqui tende a ser maior do que o chinês. Para cada centro, para cada foco que a gente tem de transmissão comunitária, que hoje no Brasil seriam São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais. Então, se você está nessas regiões, saiba que essa aqui é a única lição que a gente tem que funciona para parar o coronavírus. É testar todo mundo que tem que ser testado, como a Coreia do Sul está fazendo, e travar todo mundo, travar o país, deixar todo mundo em casa, como a Wuhan teve que fazer. Isso aqui é a segunda maior economia do mundo, convergindo todos os recursos para uma região, separando o hospital e fazendo o possível para tratar todo mundo. Isso aqui é o melhor cenário que a gente pode esperar se a gente parar agora. Então, a maior mensagem que eu posso dar dessa live aqui, quais são os próximos passos do Brasil, são: se a gente não tiver testes e se a gente não parar onde o vírus está circulando, no mínimo, esse é o nosso caminho. Se não, são os outros caminhos dos outros países que a gente estava falando na Europa até agora. Se tem alguma coisa que você vai levar daqui, por favor que seja isso. Tá? Porque isso aqui é só o que a gente sabe que para esse vírus até aqui. Remédios, hoje, mesmo que funcionem,
vão servir para tratar as pessoas que mais precisam no hospital, para liberar elas antes do hospital, para ter leitos para receberem outras pessoas. Mesmo que a gente tenha um remédio perfeito para tratar o coronavírus, porque ninguém consegue produzir 6 bilhões de doses.